Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de cronograma capilar. Mas antes que você fale assim, Mari, eu já sei tudo sobre cronograma capilar, calma. Além de te explicar tudo direitinho sobre cada passo do cronograma capilar e para que ele realmente serve, eu vou te explicar também como aplicar esses conhecimentos no teu salão. E vou aproveitar também para já tirar alguns mitos que muitas pessoas falam na internet que na verdade não é bem assim não. Esse vídeo tá babado, ele tá muito bom, então já deixa o seu like aqui embaixo porque eu tenho certeza que você vai curtir. E se inscreve aqui no canal porque também tem muito conteúdo aqui que eu tenho certeza que vai fazer total diferença pra você, pro teu trabalho, para tuas clientes. Muito bem, gente, a gente vai começar falando da etapa mais básica do cronograma capilar, que é a etapa de hidratação. O que é hidratação, afinal de contas? Vamos começar do princípio de que o corpo humano ele é formado por até 70% de água. E para que o nosso organismo funcione bem, a gente precisa se hidratar. É por isso que toda hora falam para você, beba 2 litros de água por dia, coma frutas, coma verduras, coma legumes, porque tudo isso tem água, tudo isso vai trazer a hidratação que o teu corpo precisa. Inclusive, lembrei de beber a minha aqui. Essa hidratação, essa reposição de água é importante para o funcionamento do teu corpo no geral, e isso inclui a saúde da tua pele, das tuas unhas e sim, dos teus cabelos. E toda hora a gente tem que repor água, porque, gente, água é uma coisa que assim, a gente perde com praticamente tudo. Você tem que beber 2 litros de água por dia, porque o teu corpo ele precisa da reposição. Você não pode ficar vários dias desidratado, por exemplo, você não pode ficar vários dias sem beber água ou ingerir líquidos no geral, porque isso vai afetar o funcionamento do teu organismo. E tudo faz a gente perder água, gente. Quando tá muito quente, por exemplo, a água evapora. Quando o tempo tá muito úmido, a umidade do ambiente acaba roubando a hidratação que a gente tem no nosso corpo, no nosso cabelo. Por isso que, por exemplo, quando tá chovendo ou quando o tempo tá com aquele chuvisquinho, quando o tempo tá muito úmido, a gente sente que o cabelo fica mais frisado, porque o ambiente tá puxando pra ele essa água que devia estar no seu cabelo. Além disso, a gente tem também o calor de chapinha e de secador, tem a poluição e vários outros fatores que vão fazendo com que o nosso organismo perca água, inclusive os nossos cabelos. Então, quando a gente fala de hidratação, a gente tá falando da reposição de água, tá? É claro que essa hidratação ela não vai vir só de cremes, tá? É muito importante que você mantenha uma alimentação saudável. Beber a quantidade suficiente que o seu corpo precisa de água por dia também é muito importante para manter a saúde da tua pele, da tua unha e dos teus cabelos. E aí, esse provavelmente é o momento que você tá olhando pra minha cara e pensando, então pra que servem os cremes, afinal de contas? Então, gente, os cremes, eles têm uma grande quantidade de água ali dentro, tá? Quando você tá falando de uma formulação de creme, você tá falando de pelo menos uns 50% de água ali dentro daquele produto. E além da água, vão ter outros ingredientes que também são hidratantes. Um exemplo são os extratos naturais. Então você sempre vê extratos, por exemplo, de aloe vera, que é a famosa babosa. Tem vários outros extratos que são bacanas, como extratos de avelã. E também tem outros ingredientes que são muito conhecidos e que ajudam nessa reposição de hidratação, como a glicerina, o pantenol, que vocês também podem achar como D-pantenol ou dexpantenol, é tudo a mesma coisa. E além de tudo isso, dentro dessa máscara de hidratação também vão ter outros ingredientes que vão ajudar a segurar essa hidratação dentro dos fios, tá? E assim como a gente precisa beber água todos os dias para poder manter a hidratação do nosso corpo, a hidratação é uma coisa que você sempre vai fazer quando você estiver cuidando do teu cabelo. Em toda lavagem você vai hidratar o teu cabelo, porque é basicamente isso que todos os cremes, todos os condicionadores fazem. O mínimo que a gente espera de um creme, que a gente espera de um condicionador, é que ele seja hidratante. É claro que tem alguns produtos que são mais hidratantes que outros, que tem mais desses ingredientes que eu mencionei do que outros. Tem outros que são mais básicos, que só tem aquela função mesmo de selar as cutículas do seu cabelo, de segurar a hidratação lá dentro. Mas tenha em mente de que todas as vezes que você lavar o seu cabelo, você vai fazer uma hidratação. Na prática, o que isso significa pro teu cabelo? Tem alguns cabelos que vão precisar de mais hidratação do que de outros. Quais são esses? Os cabelos que perdem a hidratação com mais frequência. Aqueles cabelos que ficam mais ressecados com mais frequência. Que são principalmente os cabelos ondulados, os cacheados, os crespos e também os cabelos que sofrem com procedimentos químicos. Os cabelos que não se encontram nesse quadro, um bom condicionador usado em toda a lavagem já vai dar conta do recado. Mas quando a gente tá falando de cabelos enrolados no geral e cabelos com química, uma boa dica é sempre usar uma máscara de hidratação quando você for lavar o cabelo. Existem no mercado diversas máscaras de hidratação que têm ação rápida, que tem aquela ação de 1 minuto, 2 minutos, até 3 minutos, que você consegue usar em todas as lavagens do seu cabelo. Tem também condicionadores que são mais potentes, que são mais hidratantes, que trazem mais desses ingredientes que eu mencionei. Mas o que eu quero que você entenda, que é importante que você entenda, é que quanto mais ressecado você
sentir que for o teu cabelo, mais você pode colocar esse tipo de produto na tua rotina, tá? Eu vou falar o que eu faço com o meu cabelo. O meu cabelo, ele é bem ressecado, tá? Eu tenho a raiz bem oleosa, mas o comprimento do meu cabelo, ele é muito ressecado. Então, o que que eu faço? Todas as vezes que eu vou lavar o meu cabelo, eu uso uma máscara. Raramente eu uso só condicionador, gente. Raramente. Porque eu sinto que quando eu uso a máscara, o meu cabelo fica mais definido, fica com menos frizz, fica menos ressecado. Isso porque eu tô usando um produto que tem uma quantidade maior de extratos e de agentes que vão repor essa hidratação no meu cabelo. Tem muita gente que tem medo de usar máscara em toda a lavagem porque acha que o cabelo vai ficar pesado, e realmente tem alguns cabelos que vão pesar. Cabelos lisos que não sofrem com nenhum procedimento químico não precisam usar máscara todas as vezes que for lavar o cabelo. Agora, quando a gente fala de um cabelo ondulado, cacheado ou crespo, é muito bacana a pessoa ter essa consciência de que ela pode usar uma máscara com uma ação rápida, uma ação de até 3 minutos, quando ela for tomar banho. Tem um vídeo aqui no canal que é bem antigo, mas tá valendo, mostrando o procedimento exato que eu uso pra lavar os meus cabelos, e lá eu mostro como é que eu encaixo a máscara na minha rotina. O link vai estar aqui em cima pra vocês. E agora, gente, a gente vai falar da etapa de nutrição. Afinal de contas, pra que serve a nutrição? A gente já falou que a hidratação é a reposição de água, que a água evapora toda hora do nosso cabelo e tudo, mas existe uma coisa que faz com que essa evaporação da água, digamos assim, seja menos frequente. E essa coisa é o óleo. A gente tem um óleo, né, um sebo que é produzido naturalmente no nosso cabelo, que é a clássica oleosidade que sai lá da nossa raiz, lá do nosso couro cabeludo. O que que acontece, gente? Esse sebo, quando ele sai aqui do couro cabeludo, a ideia é que ele percorra todo o cabelo até a ponta, porque esse sebo, ele protege o fio, ele lubrifica o fio, e esse óleo forma uma barreira protetora para que a água, ela não evapore com tanta facilidade. Mas a gente sabe que para os cabelos enrolados, esse óleo chega com muito mais dificuldade até a ponta. E é por isso mesmo que a gente fala toda hora de repor óleo para cabelo ondulado, para cabelo cacheado, para cabelo crespo. Principalmente para cacheado e crespo, tá? Porque o ondulado, como vocês podem ver aqui pelo meu, a mola é mais aberta, a onda é mais aberta. Então o óleo, ele percorre com mais facilidade daqui da raiz até a ponta. Agora, quando a gente tá falando de um cabelo cacheado ou de um cabelo crespo, que o fator encolhimento é maior, que a ondinha tem mais voltinhas ali, é muito mais difícil desse óleo chegar até a ponta. Então é por isso que toda hora as meninas cacheadas e crespas estão pegando óleo e passando no cabelo, usando creme de pentear que tem óleo, usando shampoo, condicionador, enfim, óleo em todo lugar. Porque assim como eu falei, esse óleo é o que vai proteger, é o que vai formar uma película protetora para que a hidratação não evapore, para que o seu cabelo não fique ressecado. Então essa é a etapa de nutrição, é a etapa que a gente repõe os óleos do nosso cabelo. Quando eu tô falando de óleos, gente, eu tô falando de óleos vegetais, e isso inclui também as manteigas vegetais, tá? Eu não tô falando aqui de silicones, eu não tô falando aqui de óleo mineral. Esses ingredientes, eles também têm essa função de formar uma película protetora, só que a gente tem que entender que os óleos vegetais, que as manteigas vegetais, eles têm uma afinidade melhor com o fio, tá? Porque eles são naturais, então é mais próximo do óleo natural do nosso cabelo, digamos assim. Os óleos minerais, silicones, eles vão ter outra função, principalmente lá na hora da finalização, tá? Que a gente vai conversar mais pra frente sobre isso. Mas aqui, quando eu tô falando da etapa de nutrição, da reposição de óleos, eu estou falando exclusivamente dos óleos e das manteigas vegetais. E aí, gente, tem vários exemplos. Entre os mais conhecidos, a gente tem óleo de coco, óleo de girassol, óleo de semente de uva, óleo de abacate, de oliva, de argan, rícino, macadâmia, enfim, existe uma infinidade de óleos vegetais. Entre as manteigas vegetais, as mais conhecidas são a manteiga de karité, manteiga de murumuru, manteiga de cacau, manteiga de manga, entre várias outras manteigas vegetais. Mas só pra vocês entenderem, quando a gente tá falando de nutrição, a gente tá falando de óleos e manteigas vegetais. E aí, como é que você repõe essa nutrição dos fios? Você tem duas alternativas, tá? Uma delas é fazer a umectação, que é aquele procedimento que você usa o óleo vegetal puro diretamente no cabelo, deixa ele agindo por um tempo e depois vai fazer o seu processo de enxaguar, de lavar o cabelo e de finalizar. Ou você não precisa fazer a umectação, mas você pode usar uma máscara que tenha mais óleos, mais manteigas vegetais na composição, que é uma máscara que a gente chama de mais nutritiva. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma marca que inclusive é uma marca bem bacana pra usar em salão, tá? Essa marca aqui chama Bella e eles têm uma linha de cronograma capilar. Nós temos aqui a máscara de hidratação. Essa máscara
máscara, ela já fala logo aqui na embalagem que ela tem aloe vera e pantenol. E quando você usa ela, você percebe que ela é realmente uma máscara bem comum, digamos assim. Ela é uma máscara mais de hidratação. Quando a gente vem pra máscara de nutrição, aqui no rótulo já fala que ela tem oliva e manteiga de cupuaçu. E quando você usa essa máscara no cabelo, você sente que ela é mais oleosa. Por isso mesmo que essa é uma máscara que a gente fala que pra etapa de nutrição é muito adequada. Uma coisa que muitas pessoas falam e que até eu acabo falando pra vocês entenderem o que a máscara faz, mas não é um termo correto, essa máscara é de hidronutrição. Essa máscara é de hidroreconstrução. Quando eu falei pra vocês da etapa de hidratação, eu já falei que toda máscara ela tem que ser de hidratação. Ela sempre vai ter água e ela sempre vai ter ingredientes pra fechar, pra selar essa água no fio da pessoa. Não existe máscara, não existe condicionador que não seja hidratante. Então você falar que uma máscara é hidronutritiva, você tá sendo redundante. Porque é óbvio que a máscara tem hidratação, porque toda máscara tem hidratação. Então por isso você não precisa usar esse termo, tá? Quando você falar, essa máscara aqui é de nutrição, já tem que ficar subentendido que essa máscara, comparada às outras, ela tem mais óleo, ela é mais oleosa. E por isso mesmo que ela é pra etapa de nutrição. E quando eu falo, por exemplo, que essa máscara aqui é pra hidratação, ela é uma máscara que não tem tanto óleo assim. Ela é mais focada em extratos vegetais, é mais focada em outros ingredientes como glicerina e pantenol pra repor a hidratação nos fios. Quando a gente fala de atendimento para cacheadas, onduladas e crespas no salão, é muito importante a gente ter esse conhecimento sobre nutrição, porque é uma etapa que a maioria delas vai precisar. Como eu te falei, as onduladas não vão sentir tanta falta de produtos com óleo, mas quando a gente tá falando das cacheadas e das crespas, é importante que a gente tenha esse conhecimento, tá? Porque elas vão sim precisar do óleo. E elas podem usar o óleo não só quando elas forem fazer o tratamento de nutrição, quando elas vão usar a máscara, quando vão fazer a umectação, mas também quando elas vão finalizar o cabelo. Quando a gente estiver falando de finalização aqui, a gente vai falar mais pra frente que tem alguns tipos de cabelo que é bacana você usar óleo vegetal na hora de finalizar também, tá? Além do creme de pentear. Mas por enquanto eu espero que tenha ficado claro pra vocês o que é a etapa de nutrição, pra que ela serve, qual que é a importância dela e qual é a importância dela pra cabelos enrolados no geral. E também como você pode orientar essas clientes para que elas usem produtos mais nutritivos, que tenham mais óleos, mais manteigas, porque isso vai fazer total diferença para elas e vai deixar os cabelos delas muito mais saudáveis. Muito bem, gente, agora a gente vai falar da última etapa do cronograma capilar, que é a etapa de reconstrução. A gente já falou da água, que é a hidratação, e já falou também do óleo, que é a nutrição, e agora a gente vai falar de uma etapa que mexe com a estrutura do cabelo, que é a reconstrução. Quando a gente fala da estrutura do cabelo, a gente tá falando essencialmente de proteínas. A proteína principal que a gente encontra no nosso cabelo é a queratina, e assim como qualquer proteína, a queratina é formada por diversos aminoácidos, que juntos eles formam a proteína queratina. Entre os aminoácidos que formam a queratina, nós temos dois muito conhecidos, que são a cistina e a cisteína, mas tem vários outros aminoácidos que você pode encontrar na composição do teu creme, tá? Como, por exemplo, a creatina e a arginina. Além disso, na composição das máscaras, você também pode encontrar direto a queratina, tá? Ao contrário da hidratação, que é uma coisa que a gente tem que fazer toda hora, porque o cabelo perde água toda hora, e também da nutrição, que dependendo do seu tipo de cabelo você vai ter que fazer com mais frequência, a reconstrução não é uma etapa tão frequente assim. Por quê? Porque o teu cabelo não vai perder proteína assim de qualquer jeito. A gente tá falando de estrutura. Se teu cabelo perdesse proteína com tanta facilidade assim, ia ser um problema, porque, né, toda hora você ia ter quebra de cabelo, você ia ter queda, então não é uma coisa tão fácil assim de perder, tá? Porém, quando a gente tá falando de cabelos que sofrem procedimentos químicos, esses cabelos sim têm uma grande perda de proteína, tem uma grande danificação na sua estrutura. E eu tô falando de todas as químicas, tá? Não só a descoloração, que a gente sabe que é uma das químicas que mais fragilizam o cabelo, mas também eu tô falando de relaxamento, eu tô falando de botox, progressiva, tintura, luzes, enfim, qualquer química. Quando você faz alguma química transformadora no teu cabelo, tenha consciência de que essa química acabou tirando um pouco da estrutura do teu cabelo. Ou seja, acabou tirando aminoácidos do seu cabelo. E aí, para depositar novas proteínas do cabelo, existe a etapa de reconstrução. A reconstrução, você usa máscaras que tenham todos esses aminoácidos ou até mesmo a queratina na sua composição. Se o teu cabelo for muito danificado, é bacana também que você estenda essa reconstrução não só para a máscara de tratamento, mas também para o creme de pentear, para o finalizador que você vai usar depois. E uma informação muito importante, gente, é que quando a gente tá falando
de proteína de origem animal, você tem que usar com menos frequência, tá? Então quando você tem uma máscara, um creme de pentear que tem ali proteínas e aminoácidos de origem animal, a frequência de uso tem que ser uma frequência baixa. É no máximo, se teu cabelo estiver muito danificado, usar a cada 15 dias. Mas isso se o cabelo for muito danificado. Se for menos danificado, é a cada 20 ou 30 dias. Por quê? Se você acabar usando com muita frequência, você vai ter o efeito contrário. Ao invés de você repor uma quantidade saudável de proteínas no teu fio, pro cabelo ganhar mais corpo, ganhar mais estrutura, você vai estar colocando proteínas, aminoácidos a mais do que ele precisa. Então isso vai acabar gerando mais quebra, mais danos pro cabelo, e não é essa a ideia, né? A ideia é recuperar os danos, não trazer mais danos. Quando você tá falando de proteínas e aminoácidos de origem vegetal, aí sim você pode usar com mais frequência. Cabelos não muito danificados você pode usar a cada 10 dias, mais ou menos, e cabelos com muitos danos você pode usar toda semana. E aí quando a gente tá falando de proteínas de origem vegetal, são proteínas hidrolisadas de alguns cereais, principalmente, como soja, trigo, arroz, milho. E se você vê um ingrediente em alguma máscara, algum produto algum dia que tem o nome de queratina vegetal, a queratina vegetal é a junção de duas ou mais dessas proteínas hidrolisadas que eu te falei, tá? E aí depende muito da marca. Tem marca que junta tipo trigo, milho e arroz e chama isso de queratina vegetal. Tem outras marcas que juntam só duas, tipo soja e milho, e chamam isso de queratina vegetal. Enfim, depende muito da marca. Vai variar de marca para marca a quantidade de proteínas hidrolisadas de origem vegetal e também os tipos, tá? Que eles usam para chamar essa junção de queratina vegetal, mas queratina vegetal é basicamente isso. E aí, gente, particularmente, eu, Mariana, chamaria reconstrução não de reconstrução, mas sim de reposição. Porque uma vez que teu cabelo perdeu aquela proteína, teve aquela danificação na sua estrutura, não é usando um creminho de reconstrução que isso vai recuperar. Dependendo da quantidade de aminoácidos que foi perdida naquela estrutura e da extensão do dano que está naquele cabelo, é só cortando mesmo, não tem o que fazer. Mas quando a gente tá falando de danos medianos a leves, a reconstrução é uma etapa que sim, faz muita diferença. Porque como a reconstrução, ela tem uma quantidade maior de aminoácidos e proteínas, você sente que a textura do cabelo tá mais grossa, que o cabelo tá mais encorpado. É importante ressaltar que esse encorpamento, que essa textura, na próxima lavagem já vai ter ido embora, tá? Mas se você usar um bom produto, isso vai durar mais tempo, tá? No teu cabelo. Essa sensação vai durar mais tempo. Então isso vai dar uma aparência mais saudável pro cabelo. E por isso mesmo que a reconstrução é uma etapa, sim, indispensável pro teu cronograma capilar. Claro que é uma etapa que você vai fazer com muito, mas muito menos frequência do que as outras duas. Mas principalmente para cabelos danificados com química, é uma etapa que sim faz muita diferença. Agora vamos lá, como você monta o seu cronograma capilar ou como você orienta a sua cliente a montar o cronograma capilar. A gente já falou aqui que hidratação é a etapa que você precisa com mais frequência, ok? Então se você tá pensando numa agenda de tratamentos de 2 vezes por semana, por exemplo, que daria 8 tratamentos por mês, pensa que assim, desses 8, pelo menos 3 vão ter que ser hidratação. Aí vai depender muito do tipo de cabelo dela, tá? Se a gente estiver falando, por exemplo, de um cabelo crespo que não tem química, você pode colocar mais nutrição aí nessas etapas, e aí tanto faz se ela vai usar uma máscara mais nutritiva ou se ela vai optar por fazer umectação nesses dias. E aí dos 8 tratamentos, 3 foram de hidratação, você pode colocar aí 4 de nutrição, porque o cabelo crespo ele normalmente precisa de mais óleos. E como não é um cabelo que faz química toda hora, uma reconstrução por mês já tá de bom tamanho. Agora vamos supor que você tá falando de um cabelo ondulado que passa por químicas. Um cabelo ondulado que, por exemplo, tem descoloração. Aí dos 8 tratamentos no mês, você já pode deixar aí 2 reconstruções, porque vamos levar em consideração que essa cliente aí é vegana, então ela vai usar uma reconstrução que tem proteínas hidrolisadas vegetais, e que não é tão forte assim quanto uma proteína animal, então ela vai poder fazer 2 reconstruções no mês. Sobraram 6 tratamentos. Como ela é uma pessoa que tá com o cabelo danificado, a gente sabe que cabelo ondulado não precisa toda hora de óleo, mas como é um cabelo danificado, a nutrição seria mais interessante do que a hidratação. Então, se ela achar que pesa, o que você pode orientar é, ao invés dela fazer uma umectação com óleo vegetal toda hora, por exemplo, ela pode usar uma máscara que seja mais nutritiva, e aí ela reveza entre as duas coisas. Ela faz tipo uma umectação no mês que seja com óleo vegetal, aquela umectação porreta mesmo, e faz outras 3 nutrições no mês usando máscara, e aí os 2 tratamentos restantes ela usa uma máscara mais hidratante. Eu dei 2 exemplos só pra vocês verem a diferença, mas é claro que assim, com o conhecimento que você tem de cronograma capilar, é só você montar essa agenda de tratamentos de acordo com as necessidades do seu cabelo ou com as necessidades do cabelo da sua cliente. Chegamos agora numa questão polêmica.
fazer ou não fazer o cronograma capilar. A gente já falou aqui que o cronograma capilar é uma agenda de tratamentos. E por que surgiu essa agenda? Porque toda hora as pessoas só faziam hidratação, 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 como se só de hidratação um cabelo vivesse, e acabavam esquecendo de usar uma máscara que tem mais óleos, de fazer uma umectação. Reconstrução, então, era um negócio que praticamente as pessoas não falavam antes de começar essa discussão de cronograma capilar. Então, a vantagem que o cronograma capilar trouxe foi de que realmente se criou essa agenda para a pessoa lembrar de fazer com regularidade os 3 tratamentos, tendo assim um cabelo mais saudável. Então, eu recomendo fortemente o cronograma capilar, principalmente para pessoas que estão começando a entender como é que cuida do cabelo, que estão descobrindo aí essas etapas, que estão vendo como é que o cabelo fica, sabe? Quando você segue um cronograma direitinho, quando você faz as 3 etapas bonitinhas e tal. Essas pessoas que estão descobrindo mesmo como criar uma agenda de cuidados capilares, eu recomendo altamente o cronograma capilar, porque isso vai facilitar muito a vida da pessoa. Agora, se você já é velho de guerra, digamos assim, se você é uma pessoa que já conhece o seu cabelo, que você já trata o seu cabelo com frequência, se só de passar a mão no seu cabelo você já sabe do que ele precisa, se é de hidratação, nutrição, reconstrução, aí eu não acho que o cronograma capilar faz tanto sentido pra você, tá? Porque às vezes na tua agenda de tratamentos vai estar reconstrução, por exemplo, e na verdade o teu cabelo naquele dia tá precisando mais de uma nutrição. Então, se você conhece melhor o teu cabelo, se você já sabe melhor das necessidades dele, não faz tanto sentido você criar uma agenda fixa, uma agenda pré-determinada, entendeu? E aí você não vai exatamente fazer um cronograma, você vai seguir, né, as 3 etapas, hidratação, nutrição, reconstrução, só que você vai fazer de acordo com o que o teu cabelo precisa, então não é exatamente um cronograma, entendeu? Outra dica boa também é você usar produtos completos. Produtos que, por exemplo, já te proporcionem 2 coisas de uma vez, sabe? Vou te dar um exemplo. Você pode pegar uma máscara que seja mais hidratante, como essa daqui da Bella, que é pra etapa de hidratação mesmo, que tem aloe vera e pantenol. E você pode, no dia de usar, batizar ela com os olhinhos vegetais, pegar ali um olhinho de abacate, um olhinho de coco, misturar numa porçãozinha da máscara e aplicar no cabelo, que aí você tem a hidratação da máscara, mas também já dá aquela turbinada com nutrição. Dá pra ter também algumas máscaras que são de reconstrução, mas que não são tão pesadas assim. Da Bella também, eles têm essa máscara de reconstrução. Ela tem óleo de argan e queratina vegetal. Apesar de ter a queratina vegetal, ela não é tão pesada. Você pode usar ela com mais frequência, porque ela também tem uma questão nutritiva muito presente aqui, tá? E assim você vai matando, digamos assim, várias etapas do cronograma capilar de uma vez só, usando um produto mais completo do que um produto mais voltado exclusivamente pra uma etapa só. Entendeu? Eu espero sinceramente que esse vídeo tenha sido muito útil pra você, que você saia daqui sabendo aqui, ó, na ponta da língua, minha filha. Quando alguém te perguntar o que é hidratação, o que é nutrição, o que é reconstrução, você já saiba explicar direitinho pra pessoa. E também que todos esses conhecimentos te ajudem a orientar melhor as tuas clientes e ajudá-las a melhorar o tratamento dos cabelos dela em casa e também no atendimento que você tá fazendo com elas no salão. Não esquece de se inscrever no canal pra ter mais dicas e também de deixar o seu like, porque eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!